Muito bem, voltamos com o SBT Comunidade e agora você, cidadão, que está aí acompanhando a nossa programação, tem a oportunidade de ouvir vários esclarecimentos a respeito da segurança pública, principalmente da Polícia Militar, né? Nós convidamos e o convite foi aceito. Já quero agradecer aqui o comandante-geral da PM em Mato Grosso, né, o Coronel Zaqueu. Eu estava vendo aqui, Coronel, num release da Polícia Militar, que a Polícia Militar retirou quase 6 mil armas de circulação no ano 2015, entre os meses de janeiro até novembro, né? Esse foi o maior, digamos, de todas as ações realizadas pela polícia. Essas 6 mil armas representam uma das maiores ações, digamos assim, de desarmamento de indivíduos? Bom dia. Bom dia. Bom, para nós, primeiro, é um prazer estar aqui, Cláudio, falando para toda a sociedade mato-grossense, né, porque é uma prestação de contas que a Polícia Militar faz para com a sociedade. Essas apreensões de armas, especificamente que você colocou, nós lidamos com uma coisa, vale ressaltar que essas armas são armas irregulares. Armas que não têm porte, não têm registro, então são armas irregulares, armas que estão a arrepio do ordenamento jurídico. Então são armas ou com intenção para ser usada em ilícito ou armas que foram usadas em ilícito. E nós lidamos com um bem maior, já disse o filósofo grego há muito tempo atrás, de que o bem maior do ser humano é a vida. Quando nós lidamos com vida, quando nós trabalhamos em cima dessas apreensões de armas, essas apreensões de armas são resultantes de quê? A grande maioria dela, da operação que a gente chama Operação ABC. O que é a Operação ABC da Polícia Militar? Abordagem, busca e checagem. Quando você faz uma abordagem, busca e checagem, seja ela numa Operação START, a Operação START, ao longo do estado todo, são as principais vias de acesso. Vamos situar aqui em Cuiabá. Certo. As principais vias de acesso, vamos dizer aí a região da Grande Pedra 90, a rodovia das Torres, a rodovia do Moinho, né? Então são as vias de maior fluxo de veículos, vias de entrada e saída desse bairro. Nós estacionamos uma viatura ali durante o dia, quando ela não está atendendo a ocorrência, e para-se, instala alguns cones e começa a Operação ABC, abordagem, busca e checagem, de todas as pessoas que estão parando. Por quê? Porque o cidadão que vai cometer um ilícito usa essas vias rápidas, essas vias de acesso, para fazer esse seu acesso aos lugares onde vai praticar o ilícito. Aí temos a Operação Inopinada e a Operação Saturação. As operações inopinadas são em cima de alguns bairros onde existem índices de criminalidades um pouco alto e que nós temos uma priorização com relação a esses bairros. Então nós, em algum momento, onde esses índices de ocorrência estão altos, porque nós trabalhamos com análises estatísticas e análise criminal, e aí quais os horários e os dias da semana que esses índices de criminalidades afloram. Nesses dias, nesses horários, nós instalamos as viaturas nas principais vias e fazemos essas operações inopinadas. E as operações de saturação, nessas áreas onde essas análises criminais apontam que os índices de criminalidade estão destoando dentro daquela região, dentro daquele bairro, nós atuamos com a Operação Saturação. Nessas operações, nós fazemos várias coisas, desde a apreensão de produtos de ilícito, desde a apreensão de entorpecente e apreensão de armas. Especificamente em relação às armas, as pessoas têm usado hoje. Muitas vezes não têm acesso às armas de fogo propriamente dita, mas existem os simulacros que são muito parecidos. Também lançam mão disso. Tanto é que o ordenador, o ordenamento jurídico, quando o legislador escreveu, disse que também comete crime quem está portando um simulacro, algo parecido com arma. Qual que é a diferença, para quem está nos assistindo agora, do simulacro e a arminha artesanal ali adiante? Se eu comprar uma arma, exemplo, uma arma de brinquedo dentro de um shopping, principalmente desses shopping importados, né, de importados, onde essas armas são muito similares a uma arma, isto é um simulacro. Se eu pegar uma madeira... Enrolar com fita isolante. E fazer algo que se assemelha, isto também é um simulacro. É um simulacro de arma de fogo. Por quê? As pessoas se valem disso para cometimento de crime. Existe um trabalho de um sociólogo, inclusive adotado pela Senasp, que diz que a partir de 18 armas, a cada 18 armas retirada de circulação, corresponde a um não homicídio. Então, a cada 18 armas, evita-se uma morte. Então, a Polícia Militar fez uma intensificação porque
uma política de governo, política do senhor governador, uma política da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que houvesse um enfrentamento do roubo, do furto, tá, e do homicídio, que são os três principais indicadores que terminam puxando os índices de criminalidade, né? Fazendo essa intensificação, né? Fizemos em cima disso, porque há uma correlação disso tudo com a questão também do entorpecente, há uma interligação, houve um incremento por parte da Polícia Militar, inclusive em algumas ações integradas junto à Polícia Civil, no sentido de haver um enfrentamento. Houve um acréscimo de 400% do aumento de ocorrência com envolvimento entorpecente, porque você faz um direcionamento em relação a isso. E este direcionamento também, em cima desses três indicadores, roubo, furto e homicídio, fez com que houvesse esse número de quantitativo de armas recolhidas. Exemplo, está fechado já os dados, inclusive chequei hoje de manhã com a Secretaria de Segurança, da Grande Cuiabá. Cuiabá conseguiu reduzir os índices de homicídio na faixa de 6%, Várzea Grande conseguiu reduzir os índices de homicídio na faixa de 34%. O senhor acredita que essas apreensões contribuíram para essa diminuição? Também. Não só isso, mas todas as outras ações que foram feitas, ações integradas. Eu citei o exemplo agora da questão do entorpecente, onde há uma integralização de Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, do Ministério Público, do Poder Judiciário, principalmente na emissão e na autorização dos mandados de busca e apreensão nos locais de comercialização de entorpecente. Então, isso também há uma redução de índice de criminalidade. É um conjunto, né? Um conjunto do todo. Isto reduziu os índices de criminalidade? Reduziu. Tanto é que se você pegar hoje e falar de uma redução de 12%, de 13%, como é o caso da Grande Cuiabá, acredito que 6% na Grande Cuiabá, acredito que devemos fechar, ainda estamos tabulando alguns dados, porque esses dados são lançados ainda, na tabulação desses dados, acreditamos que este ano a gente consegue reduzir na faixa de 13% o número de homicídio dentro do Estado. E esta redução por parte da segurança pública no Estado como um todo, de 13%. Esta redução do índice de homicídio, vários fatores, vários vetores contribuíram para essa redução. Dessa redução, um trabalho árduo por uma parte de uma política do senhor governador de Estado, da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia Militar, que faz o serviço preventivo ostensivo fardado. Coronel, voltando ainda no assunto das armas aqui, duas curiosidades. Nessas estatísticas, também foi possível fazer um levantamento de onde vieram tantas armas? De fora ou daqui mesmo? Apesar do Estatuto do Desarmamento fazer com que algumas pessoas recolheram, devolveram essas armas, outras ainda não o fizeram. Existem algumas armas, e isso é comprovado, existe uma porta de entrada ainda, uma porta de entrada grande. Essas armas entram pelo Mato Grosso do Sul, pela fronteira com o Paraguai. Há uma entrada de armas muito grande por essa fronteira para o nosso estado, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para as grandes capitais. Por quê? Há uma comercialização, há uma cidade muito próspera e a legislação do país vizinho, do Paraguai, ela permite essa comercialização com grande facilidade. Aqui dentro do Brasil, a legislação nossa, ela é um pouco mais difícil para você adquirir uma arma. Você tem que comprovar que o quê? Que você é um cidadão de bem, que você tem bons antecedentes e tal. Então, as pessoas que vivem no ilícito não conseguem adquirir essas armas regularmente. Em alguns furtos, em algumas ascensões, algumas residências de algumas pessoas que ainda não fizeram, não devolveram essas armas quando do recolhimento, e ainda podem fazer essa devolução dessas armas, quando da implantação do Estatuto de Desarmamento, e essas armas que entram clandestinamente. Entram clandestinamente através de outros estados e entram também por esse escoador, por esse caminho que é o nosso país vizinho, o Paraguai. E as armas apreendidas, qual o fim delas? Como é que a polícia faz? Essas armas são encaminhadas quando não há um indício de crime de roubo, de homicídio ou de latrocínio, que aí quando há esse indício, essas armas vão acompanhando os autos para o Poder Judiciário, até que termina o julgamento dos autos e elas são encaminhadas. As armas propriamente ditas, que são encaminhadas para a Polícia Judiciária Civil, quando do flagrante e tal, elas são encaminhadas
para o Exército Brasileiro, ele encaminha para a destruição. Essas armas são usinadas e viram ferro, novamente. Muito bem. Comandante, 2015, quais as maiores dificuldades que foram enfrentadas pela Polícia Militar? Ou seja, o que precisa ser melhorado para que a sociedade sinta isso a partir de agora, digamos assim? Olha, é assim, o ano de 2015 o Estado não estava com uma saúde financeira lá das melhores. Eu cito o exemplo da Polícia Militar. Nós estávamos com um orçamento este de 8 milhões e meio. Houve um incremento e um trabalho muito árduo por parte do governo do Estado, por parte da Secretaria. 8 milhões e meio para todo o Estado do Mato Grosso? 8 milhões para a Polícia Militar subsistir o ano inteiro. O Estado inteiro? Isso, do Estado inteiro. Toda a despesa para a instituição Polícia Militar. Houve um esforço muito grande por parte da Secretaria, junto ao senhor governador, no sentido de quê? De que fosse direcionado. Houve um aporte financeiro, houve um repatriamento de dinheiro, produto de ilícito, coisa essa que nunca ocorreu dentro do Estado. Produtos, eu cito aqui o exemplo da fazenda lá da faixa de fronteira, onde os semoventes, o gado, as reses que estavam lá foram leiloadas, esse dinheiro foi repatriado, né? O maquinário, as terras. Veio tudo para dentro do orçamento dinheiro da que PM. foi apreendido na região de Água Boa, dinheiro esse que foi repatriado para ser investido em segurança pública. E também um esforço muito grande por parte do governador no sentido de nos dar condições de trabalho. Essas condições foram um pouco acanhadas até por conta dessa questão da saúde financeira do Estado. Conseguimos manutenir, estamos para este ano com uma previsão inicial de 28 milhões para a Polícia Militar, ou seja, um aporte de mais de 20 milhões do que nós tínhamos por ano passado, de 28 milhões, isto um orçamento para início. Isso poderá vir a ser suplementado e isto irá aumentar também. Então, nós conseguimos manter o custeio, conseguimos, inclusive, fazer algumas aquisições. Aquisições estas, eu cito o exemplo. Nós formamos, o ano passado, 600 policiais. Desses 600 policiais que nós formamos, o governo do Estado já entregou 600 pistolas. Então, cada policial já teria a sua pistola quando chegou dentro da sua unidade. Porém, nós temos uma vacância, um número suficiente para o número de efetivo de policiais militares hoje em termos de armamento. Isso foi comprado pistola, foi comprado fuzis, foi comprado submetralhadora, aporte financeiro no sentido de carrear algumas viaturas caminhonetes, foram 50 caminhonetes que foram distribuídas no ano passado e mais algumas Palhos. Essas Palhos ficaram na área urbana e as caminhonetes foram colocadas em alguns municípios com uma dificuldade de pavimentação na malha viária, foram colocadas em alguns municípios estratégicos. Demandamos o ano passado, a Secretaria demandou a um pedido da Polícia Militar um lote de viaturas. Esses lotes de viaturas, acredito que até mês de fevereiro já estará sendo recebido e distribuído dentro da necessidade. Motos que foram adquiridas também através de um processo licitatório, acredito que até agora, na segunda quinzena de janeiro, também já serão distribuídas. Vai para os municípios? Vai para os municípios, cada regional vai ter essa moto. Por que da moto? Pela facilidade da aquisição de veículos 4 rodas e as nossas ruas, com raríssimas exceções, algumas cidades que são planejadas, a sua cidade é uma cidade planejada, Cuiabá já não é. Então, nós temos uma dificuldade na fluidez para o tempo-resposta quando do acionamento. Então, essas motos faz com que você diminua esse tempo-resposta. Por quê? A moto tem uma velocidade maior, uma trafegabilidade maior, então esse tempo-resposta ele diminui quando do acionamento da Polícia Militar. Estas motos dão um aporte para as viaturas motorizadas a 4 rodas. Então, algumas coisas foram demandadas no ano passado e essas coisas que foram demandadas ainda não chegamos ainda a concretizá-las. Por quê? Porque a 866, que é a lei que trata disso, então ela diz o quê? São prazos em que são dados da assinatura do contrato, prazo para entrega. Então, esse material todo foi dado condições para a Polícia Militar e a Polícia Militar devolveu isso para a sociedade através de quê? Desta presença efetiva. E vale salientar aqui, porque da questão nossa do número de efetivo insuficiente pelo tamanho que o Estado cresce, e nós não crescemos nessa mesma proporcionalidade, o que foi nos dado?
foi nos dado algumas horas, que nós chamamos de horas trabalhadas, horas extraordinárias, de aporte financeiro, em que o policial militar ele é remunerado por essa escala extra. E esta possibilidade nos permitiu que em alguns polos, eu cito lá Sinop, os 4 maiores polos que temos problemas hoje, Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop, nós pudéssemos dar um aporte no sentido de praticamente dobrar o número de policiais e o número de viaturas diárias que conseguimos acalentar, diminuir um pouco esses índices de criminalidade, que esses resultados que estão aí, que estão sendo mostrados. Dentro dessa mesma estrutura que está sendo construída, também se enquadra, porque eu ouvi muito falar dos veículos com padronização internacional. Esses veículos também estão dentro dessa burocracia de aquisição? E que veículos são esses? Essa padronização é a seguinte, vamos lá. Nós tínhamos, no passado, algumas viaturas que nós estamos substituindo aos poucos. Vamos citar aqui o município de Araguainha. Araguainha tinha uma SPIN. Isso não é uma viatura propícia para aquela região. Foi recolhido uma Palio, uma SPIN, foi recolhida, colocamos uma caminhonete. Então, estas adequabilidades diante da necessidade de cada regional, colocando tecnicamente qual a viatura mais apropriada. Nós estamos num período de chuva. Nós temos algumas regiões nossas onde a trafegabilidade, e por conta de não ser pavimentado, se torna difícil. Necessário se faz uma viatura 4 rodas, traçada tipo caminhonete, porque a locomoção para o atendimento, quando da solicitação e até mesmo no policiamento, principalmente na parte rural, ela fica difícil com uma viatura baixa. Então, esta questão técnica das distribuições dessas viaturas, nós priorizamos isso, temos uma equipe que trabalhou nesse sentido para quê? Qual a viatura estar em determinado local, e aí temos a identidade visual de viaturas, talvez seja isso que você está se referindo. Esta padronização internacional no sentido de quê? De que quando você verificar uma polícia, você identifica, isto é viatura de polícia militar, isto é viatura de polícia civil. Tá? Isto aqui é a viatura da Politec, porque até então chegou um certo momento na história do Estado, não muito distante, bem recente, em que você não sabia. Viatura da SEDUC era a mesma coisa, viatura do sistema prisional era a mesma pintura, a mesma adesivagem, viatura da Polícia Militar, viatura da Polícia Civil, todos eram o mesmo padrão. E aí, quem é quem nessa história? Né? Então, nós fizemos esta adequação, buscar esta identidade visual. Exemplo. Se você deparar hoje com uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, de longe você já se apercebe, porque ao longo da história sempre foi aquele tipo de modelo, aquele tipo de adesivagem, de pintura, de plotagem. Se você se aproximar de uma viatura da Polícia Federal, de longe você já se apercebe que aquilo é uma viatura da Polícia Federal, Perfeito. Porque não se mudou ao longo dos tempos. Então, cada governo que entrava colocava uma logomarca e esta logomarca, a cada ano que se passava, isso causa um embaraço à sociedade e a sociedade não sabe se aquilo é viatura da Polícia Militar ou se não é. Então, a partir do momento que você cria uma padronização e uma padronização internacional, aqueles quadriculados que existe ali, chama-se Litoy Tartan, em qualquer lugar no mundo que você verificar aqueles quadriculados, você sabe que aquilo é uma viatura de polícia. Muito bem. Comandante, permita, vou fazer uma pergunta até ousada aqui, mas é que acabou saindo na mídia de uma maneira geral, lhe perguntar, e até para esclarecimento de uma maneira geral aí para a sociedade. Como é que anda a Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, junto com a Secretaria de Segurança Pública? Porque boatos que surgiram aí, ou se é fato, isso eu quero saber do senhor agora, né? De que inclusive a saída do secretário de Segurança Pública, Mauro Zac, teria sido porque as ideias dele não batiam com as ideias do comandante da Polícia Militar, no caso do senhor. Isso é verdade, não é? Como é que é essa relação Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública? É bastante interessante você colocar essa pergunta que a gente já se esclarece. O doutor Mauro Zac é meu amigo, continua sendo meu amigo e será sempre meu amigo. Perfeito. Nós estudamos juntos, somos colegas de segundo grau, né? Isso não passa de especulações, tá? Nós nunca tivemos desentendimento. Diferenças de ideias existem em qualquer lugar, né? Independente de ser meu amigo ou não ser meu amigo, as pessoas vão ter diferenças de ideias. Isso foi debatido e a partir do momento em que foi batido o martelo, decidiu-se para ser dessa forma e assim nós vamos. Existe o secretário de Segurança, a figura do seu secretário de Segurança, Dr. Mauro Zac de Jesus, meu amigo particular, continuamos amigos.
seremos amigos ainda. E eu costumo dizer para você, eu não tenho inimigo, né? Eu sou uma pessoa muito tranquila, transito em Cuiabá, as pessoas me conhecem, estou presente nas feiras, estou presente nos bairros. Então as pessoas são meus amigos e continuarão sendo meus amigos. Não há isso é especulação. O doutor Mauro Zac tinha um acordo firmado com o senhor governador de ficar 1 ano, permanecer 1 ano. Após esse 1 ano, o doutor Mauro Zac retorna para o Ministério Público, né? Então não existe isso. Tá? É bastante interessante vocês falarem isso. Pode, inclusive, alguém de vocês amanhã depois encontrar o Dr. Mauro Zac, é meu amigo e pode perguntar para ele, nós continuamos amigos do mesmo jeito. A resposta vai ser a mesma. Foi interessante, o senhor usou dentro da resposta aí, falando das visitas que o senhor faz. Pegando como exemplo lá no meu município também, o comandante Coronel Razeira lá, ele tem feito um trabalho na comunidade, visitando os bairros, realizando reuniões com presidentes de bairros também, para saber a dificuldade de cada região. Essa também é uma ação definida dentro do planejamento da Polícia Militar? Você só sabe a realidade quando você está presente nela, tá? Eu sou uma pessoa que nasci no bairro, venho de uma família bastante humilde, não deixei minhas raízes, porque o homem, quando esquece de onde ele vem, né, e até onde ele está, se ele se esquece de onde ele veio, ele se esquece de suas origens e perde a sua história, né? Então, eu costumo dizer para você, continuo visitando o meu bairro, estou praticamente todos os dias no meu bairro, continuo visitando as feiras, conheço muita gente em Cuiabá, não tem uma feira dessa que eu não vá, não tem um bairro desse que eu não vá, que eu não conheço 2 ou 3 pessoas lá. Transito, ando para todo quanto é região, as lideranças comunitárias me fazem esse feedback, no sentido de que a gente tem um linguajar bem popular, né, e isso é da cuiabania, de que quem sabe de casa é barata. Então, quem sabe das minúcias e das particularidades é quem vive no bairro, quem transita no bairro, quem mora no bairro. Então, essas pessoas fazem esse feedback com a instituição Polícia Militar. Eu os converso sempre com essas lideranças de bairro, que me dá esse retorno. Olha, lá está acontecendo isso. E quando eu vou nas feiras, eu tenho uma feira que eu costumo ir bastante, que a feira fica próximo da minha residência aqui. São 3 feiras que ficam próximo da minha residência. A Feira do Pedregal, a Feira do Renascer e a Feira do Imperial. E aqui a Feira do Carumbé, que é o caminho que eu venho para trabalhar e volto. Então, essas feiras são as feiras que eu mais visito. Então, todas as vezes quando eu chego nessas feiras, geralmente os feirantes, eles transitam de feira a feira, mas já são os mesmos. E eles terminam, quando você termina comprando, ô coronel, o senhor votou aqui e tal, alguns me conhecem, outros já ficam assim, será que é, será que não é? Então, quando eu estou fazendo as minhas compras lá, né, eu vou comprar uma verdura, vou comprar um frango caipira, vou comprar uma laranja, uma fruta, e eu termino conversando, né, com essas pessoas e termino dizendo, olha, lá em tal lugar está com isso, ó, lá em tal lugar encontro as lideranças do bairro e essas pessoas terminam fazendo esse feedback, essa proximidade, porque eu sou cidadão do povo. Mas não daqui é a regra. pouco. Não, olha, a grande maioria da Polícia Militar é assim, o meu chefe de gabinete está ali, o Tenente Coronel Lauro, morador dali do Pedregal, se você for no Pedregal à noite, com certeza você vai encontrá-lo lá, né? Então eu falo para você, daqui a pouco eu estou na reserva e eu volto para a minha vida civil. E quando eu estiver na minha vida civil, vou continuar da mesma forma, frequentando esses locais, conversando, afinal de contas, os meus amigos estão lá. Os amigos verdadeiros nossos, eles estão em todas as camadas sociais. E eu tenho excelentes amigos e amigos que eu me encontro com eles dentro das feiras. A Alessi estava me acompanhando outro dia, nós fomos ali na Feira do Pedregal, encontrei amigos de infância, amigos que há muito tempo eu não via, porque a gente fica nos nossos afazeres do dia a dia, e esses amigos nos faz bem porque a gente relembra do nosso passado. Para a gente finalizar, o senhor falou da reserva. É maior o número que sai para a reserva ou o maior número que entra para a Polícia Militar? A Polícia Militar teve ao longo de um período em que não houve entrada de policiais militares. E aí, quando essa entrada houve, ela houve de um número muito grande, 1.000, 1.500 homens. Então, este vácuo de não entrada dentro da instituição Polícia Militar, ela criou um problema que hoje estamos lidando com ele, né? Que é o quê? Uma evasão de aproximadamente 300 a 350 policiais por ano. Ou eles se aposentam, ou eles passam em outro concurso, ou aposentam integralmente ou proporcionalmente. E essas pessoas saem da instituição Polícia Militar. Quando eles saem da instituição Polícia Militar, fica um vazio que tem que ser recompletado. E o Estado continua crescendo.
O Estado, apesar da crise, continua crescendo ainda. Era o Estado que mais crescia dentro da federação. Acredito que continua sendo o Estado que mais cresce. A sua cidade, se você pegar antes de 78, o Mato Grosso acabava na Serra do Gil. Surgiu Sinop, Mutum, Sorriso e tantas cidades que surgiram lá para cima, na parte norte do estado, né? Cidades essas que surgiram por quê? Por conta desse boom de imigração, de pessoas que vieram de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, do Paraná e de tantos outros estados que vieram para cá, o pessoal de Peixoto de Azevedo, grande maioria maranhense, que vieram para cá em busca de uma vida melhor. E esse boom ainda continua existindo, porque o estado continua crescendo. A instituição Polícia Militar não cresceu na mesma proporcionalidade. Em cima disso, e aí eu falo com muita tranquilidade, o senhor governador Pedro Táxi e o senhor secretário de Segurança, à época o doutor Mauro Zac, hoje o doutor Galindo, que também é secretário executivo, na época e hoje está assumindo a pasta como secretário de Fato e de Direito, esmerou e entendeu isso, esse anseio da Polícia Militar, tanto é que nós incluímos 600, formamos esses 600, o governador de estado chamou mais 600 porque o concurso era de 1.200, e mais 1.200, e aí um esforço hercúleo por parte da Secretaria, no sentido de que o nosso cadastro de reserva também fosse chamado. Hoje nós estamos em formação com 1.300 policiais. E para uma previsão agora, para início do ano, de abrir mais um edital de 1.200 vagas. Por quê? Porque este efetivo que está sendo formado na nossa Escola Superior de Formação de Praça, ela tem a formação prevista, tudo correr bem, nada, nenhum atrapalho, para o final de agosto. Então, podemos alcançar 2.500. Fechando agosto, nós já começamos com uma nova turma desse concurso que vai abrir agora no início do ano de mais 1.200. 1.200, 600 mais 600. Para que o quê? Isto não sofra descontinuidade, que no final do ano, do quarto ano do senhor governador Pedro Táxi, independente de quem quer ser secretário, independente de quem quer que seja o comandante-geral, a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso, que ela continua ao longo da sua história, vai estar com 8.000 homens, no mínimo, dentro dos seus quadros, para atender essa demanda da sociedade mato-grossense, que é trazer a tranquilidade a ela. Coronel, quero agradecer pela sua visita aqui, pela nossa entrevista e deixar aí o espaço para os agradecimentos aí, né, as considerações. Eu é que agradeço e eu digo assim para a sociedade mato-grossense, fique tranquilo, a Polícia Militar já está trabalhando no planejamento deste ano, algumas reuniões já foram feitas na data de hoje, inclusive já houveram 2 reuniões de planejamento para dar continuidade. Ao longo do ano passado, nós tivemos 3 operações Impacto, essas continuidades numa nova roupagem, uma nova reestruturação para este ano. Está previsto agora para o dia 6 uma reunião com todos os comandantes regionais, onde estão trazendo para cá as suas necessidades e fazendo um realinhamento para uma nova empreitada, um novo enfrentamento nesta nova empreitada para o ano de 2016 e agradecer imensamente a todos os policiais militares deste grande estado que não somaram esforço, não se abateram, né, e somaram esforço conosco no sentido de quê? De trazer essa tranquilidade para a sociedade mato-grossense, de diminuir os índices de criminalidade através do policiamento ostensivo, preventivo, no sentido de que os resultados que estão aí diante da fatia do bolo atinente à Polícia Militar, nós conseguimos sim baixar esses índices de criminalidade. A estes policiais eu agradeço imensamente do fundo do coração e digo a todos vocês, um excelente 2016 e que venha ele com força, porque coragem para trabalhar a Polícia Militar tem e tem de sobra. Muito bem, obrigado. Permaneça aqui conosco.